Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Sempre temos uma mensagem poderosa ao seu coração. Pois bem, amados, voltamos novamente a falar do tema. Temos aqui planejado a fazer uma sequência sobre 7 igrejas. Falamos sobre a igreja de Éfeso. Agora iremos falar sobre a igreja de Esmirna e nós iremos falar sobre suas características particulares. Por isso, que nos acompanhe neste canal, você ficará sabendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E vamos para o vídeo. Roda a vinheta, produção. Pois bem, amados, gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8 e 9 e versículo 11. Nós iremos fazer a leitura desse texto e falar sobre a especificação desta igreja, que recebeu uma das cartas do evangelista João, que na ilha de Patmos teve a revelação das 7 igrejas no Apocalipse. Então diz aqui o texto bíblico, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 8 e 9, para nós darmos introdução ao nosso tema. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és tu rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Pois bem, Jesus ali, quando começa a falar e dialogar com João tendo a visão na ilha de Patmos, na qual teve a revelação do Apocalipse, que é o livro das revelações, ele começa a falar em particular sobre cada uma das igrejas. E aqui ao anjo da igreja, ao pastor desta igreja, Jesus coloca um adendo dizendo: olha, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, tenho autoridade, tenho poder, e estou aqui para alertar a minha igreja. E ele começa dizendo assim: olha, ao anjo da igreja, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação. Era uma igreja que passava por adversidades. Era uma igreja que era uma igreja humilde, uma igreja pequena, uma igreja que passava por dificuldades, tanto financeiramente falando, tanto também por causa do lugar, por causa da opressão que era naquela época, acerca de ser uma igreja gentia. Mas diz aqui o texto: a tua pobreza, mas tu és rica. Jesus aqui nessa declaração, ele começa dizendo: eu conheço as suas dificuldades, as suas tribulações, sei das adversidades que você tem passado, por ser uma igreja pequena, por ser uma igreja gentia, por ser uma igreja que está sendo ali formada. Olha, eu conheço as suas tribulações, mas eu quero dizer uma coisa: mas tu és rica. Mas que rica em que sentido? Se eu estou aqui exatamente falando que era uma igreja humilde, uma igreja que não tinha condições, não tinha posse, uma igreja que não tinha como se manter, mas ela tinha uma visão acerca do espiritual, uma visão acerca daquilo que era poderoso, daquilo que podia se fazer de uma maneira poderosa. Essa igreja, ela tinha uma visão tão poderosa que ela tinha uma visão de realmente estar renascendo e ali levar o evangelho genuíno da palavra, de ajudar o próximo, de poder participar. Era uma igreja firme no seu propósito. Então Jesus ali no espiritual dizia: ao mesmo momento que as pessoas olham e veem vocês como uma igreja fraca,
uma igreja de tribulação, porque eu sei que vocês não têm aceitado certos tipos de doutrina, certos tipos de ensinamento, mas eu sei de uma coisa, que tu és rica. Por que rica? Por que nesse sentido? Por que Jesus está falando que esta igreja, apesar da sua aparência, não se condiz com aquilo que Jesus está falando? Porque nós aprendemos a aprender a cada dia que no mundo espiritual é diferente do mundo físico. Muitas vezes nós vemos aqui pessoas no dia a dia, vamos trazer para a igreja hoje, nós olhamos, nós falamos do Evangelho, falamos acerca de um reino vindouro, falamos que todos nós, como segundo diz lá o apóstolo Paulo nas suas cartas, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes de uma nação santa, de uma nação diferenciada. Hoje nós temos o conhecimento da nação física, que é Israel, a nação escolhida, o povo escolhido por Deus, a nação santa, na qual Deus tem um carinho histórico desde a promessa dita a Abraão. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual hoje para nós. Meu Deus, mas aqui Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, somos representantes de um governo diferenciado, de um reinado diferente, de um reino diferente, não um reino físico, onde há presidentes, senados, onde há aglomerado de ações populares. Não é isso. Eu estou falando de um reino dominado, um reino poderoso, aonde habita Jeová, aonde habita aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aonde está Jesus, à destra de Deus, aquele que morreu, como diz aqui a própria carta, aquele que morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, com poder e autoridade, esperando apenas um momento do Senhor, do seu Pai, liberar e falou: olha, pode ir lá e traz a minha igreja e fazer o arrebatamento espiritual. O que eu quero dizer para isso? Eu quero trazer que a visão espiritual das coisas é diferente. Às vezes nós olhamos aqui, hoje nós dizemos assim: olha, nós somos considerados como príncipes e princesas do reino de Deus. As mulheres consideradas princesas. Nós como príncipes do reino do Senhor, porque somos co-irmãos com Cristo. Temos esta visão: mas é um coitado, ali está um rapaz ali com a roupa surrada, passando uma dificuldade tão grande para poder pagar ali um aluguel, trabalhando tanto para manter ali a sua família. Olha, veja ali, não tem um carro, muitas vezes passando adversidade para comprar um alimento, passando uma fase de desemprego, passando por tantas coisas, tantos problemas de saúde, mas ali você está vendo pelos olhos carnais, você está vendo ali a condição física, mas ele é rico. Porque a promessa do Senhor sobre a vida dele é muito grande. Vai chegar um momento que tudo isso será computado e será ali colocado e dado para ele um galardão de glória. E glória essa não aqui na terra, mas no céu, onde Jeová habita. Ali irá dar, a própria palavra nos diz que o Senhor fala assim, que nós iremos chegar neste ponto, que ali foi dado a ele, aquelas pessoas que guardaram a sua fé, que têm a sua promessa, que têm guardado a esperança, não só a salvação, mas a galardão no céu. O próprio apóstolo Paulo diz assim que nós receberíamos galardão, uns seriam galardoados de maneiras diferentes, porque existem prêmios diferentes para aqueles que têm o seu propósito. A um serviram mais, a outro a menos, mas o Senhor é justo para dar aquilo que você tem feito pela sua fé e pela sua palavra. O Senhor, ele é fiel sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus, ele fala aqui e diz assim: olha, eu sei das suas tribulações, da sua pobreza. Ele sabe as nossas condições, amado. Ele sabe a sua condição, ele sabe a sua vida, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está passando neste momento, mas ele diz assim: mas tu és rico, porque o mais importante não é o que você tem, não é aquilo que você faz, não é tão importante aquilo que você procura mostrar para as pessoas na sociedade, mas o importante é aquilo que você tem feito para Deus e Deus tem se agradado, seja a sua dedicação, a sua palavra, a sua oração, o seu intuito em servir ao Senhor de maneira veemente, a sua fé realmente praticada, porque a fé sem obras ela é morta, mas a sua fé praticada, a sua fé diante de Deus, quando você entrega com o coração a fazer as coisas voluntária, para agradar a Deus, para agradar ao reino dos céus, para acrescentar sobre a sua vida, tu és rico.
a sua riqueza, e uma hora vai chegar um momento onde você será recompensado pelas suas atitudes. É isso que o mundo não entende. As coisas loucas deste mundo, aquilo que é louco para o mundo, é sabedoria diante de Deus. A sabedoria que o Senhor tem olhado para nós é aquilo que nós fazemos. Irmão, mas eu creio, nós aqui hoje falamos sobre arrebatamento, uma palavra tão falada nesses dias. Olha, o arrebatamento está próximo, e verdadeiramente Jesus está apenas aguardando o momento para a ceifa, o momento para levar, para buscar aqueles que são escolhidos, para chamar a sua igreja. Jesus está voltando e isso está sendo preparado, isso está sendo, o mundo hoje está um barril de pólvora, nós já falamos sobre isso. O mundo hoje, ele tem se esfriado o seu amor, tem se olhado apenas para as suas condições momentâneas. As pessoas têm se preocupado com o seu próprio umbigo, com o seu próprio eu, têm preocupado com a sua estética, com aquilo que come, com aquilo que não come, com aquilo que tem, com a melhor roupa, sendo que nós devemos nos preocupar com aquilo que vamos apresentar diante de Deus. O que você irá apresentar diante de Deus? Jesus está voltando e isso é importante. Por isso Jesus chega aqui e fala assim: olha, eu sei das suas tribulações, eu sei das suas dificuldades, mas tu és rico. Olha, mas tu és rico, porque o maior bem, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Foi essas palavras que Pedro falou a um jovem paralítico na porta de Formosa, no templo Formosa, e ele estava mendigando. E Pedro fala para ele ali, estava junto Pedro e João, e ele diz assim: olha, prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Que levanta-te e anda em nome do Senhor, porque a promessa do Senhor é sobre as nossas vidas, é a palavra, é a fé, é aquilo que nós acreditamos, o Senhor tem preparado para nós. E diz aqui o texto no versículo 10, versículo 9, ainda diz o contexto assim: olha, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Você vê que a igreja passava por tanta diversidade, esta igreja passava por tantos problemas, passava por tanta perseguição, mesmo sendo uma igreja humilde, mas Jesus fala dizendo: olha, eu sei da sua fraqueza, das suas adversidades, e por aqueles que ali perseguiam, que se diziam judeus, mas não eram judeus, eram ali representantes do cão para destruir a igreja, para tentar levar e inflamar aquela igreja, para decidir ali dos costumes judaicos, ortodoxos, e ali levar e entregar as cabeças a Roma. A perseguição da igreja era muito grande. Então esses irmãos, eles tinham uma visão e sabiam que a qualquer momento seriam presos, seriam ali levados, eles, sua família, seja eles no todo, seriam lançados ao Coliseu para serem destroçados pelos leões, para serem perseguidos. Tudo isso o Senhor já estava alertando a igreja naqueles dias. Não é diferente de hoje. Parece que o mundo vai se afunilando, vai chegando um tempo em que você não pode mais pregar a palavra de Deus, você não pode falar mais acerca daquilo que agrada aos olhos de Deus, porque as pessoas estão com comichão, querem ouvir apenas aquilo que te apraz, querem ouvir apenas aquilo que satisfaz o seu ego, e a palavra da verdade e a palavra que liberta não está sendo permissível mais pregar. Eu quero dizer para você neste momento, que você que me assiste esta palavra, olha, a igreja rica é aquela na qual não tem uma riqueza física, mas uma riqueza espiritual, aonde habita a paz da sua casa, aonde habita realmente a genuína palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida é realmente a certeza da nossa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação, é necessário você olhar na sua vida e poder olhar e poder fazer um contexto e falar assim: olha, aonde eu tenho errado, e começar a se consertar, porque Jesus está voltando. Jesus está próximo de buscar a sua igreja. É necessário que você tenha certeza da sua salvação. Eu tenho a minha certeza que eu tenho, em nome do Senhor, que eu tenho aguardado o meu Jesus voltar. Pode ser que eu vou de encontro a Ele antes, mas enquanto ainda isto não acontece, eu aguardo a sua vinda com poder e grande glória. E eu sei que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados
porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas seremos transformados para estar em bodas com o Senhor. Olha que coisa tremenda. Então a igreja aqui estava sendo aprendida, a igreja estava sendo orientada através de João, Jesus falando a João, dizendo, olha, escreve a igreja, escreve para a igreja de Esmirna, fala à igreja, né, que eu conheço as suas tribulações, as suas adversidades, sei que muitos ali se declaram judeus, mas não são filhos de Satanás, estão ali para tribular a igreja, estão ali para perseguir, para destruir. E quantos desses tipos não têm infiltrado dentro das igrejas hoje, às vezes levando uma certa doutrina maligna que não condiz com a palavra de Deus, levando ensinamentos demoníacos, destruindo a fé, destruindo ali muitas vezes a condição de fé e de esperança à vida das pessoas. Temos que manter o evangelho firme. O evangelho não é dinheiro, não é isso que eu estou pregando aqui. Não estou falando, claro, é necessário pagar as contas, é necessário você poder manter um lugar para que você possa levar a palavra de Deus, isso é lícito. Mas a Bíblia diz para nós que a nossa vida não condiz acerca só de dinheiro, não é isso. O mais importante para Deus é sobre a sua salvação, é você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, é você ter uma vida com Cristo, e o importante é você poder fazer aquilo que é necessário para herdar a vida eterna. E é necessário ter fé, primeiramente, no Filho de Deus e agir a sua fé com obras, não obras mortas, mas obras que verdadeiramente façam o condiz aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, meu amado, é importante nós dizer, e primeiramente, nos arrepender. Isso é importante. O pecado tem se munido, tem destruído vidas. Através do pecado tem sido a disseminação do mundo, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo tantas e tantas coisas daquilo que foi feito. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus fez com um maior carinho o homem e a mulher, mas o ser humano tem a capacidade de se destruir e destruir a tudo aquilo que Deus criou de perfeito. Então é importante que o pecado ele destrói, ele corrompe, ele mata, ele destrói. E se vê que muitas vezes dentro da igreja já começa certos tipos de semente também. Temos que estar vigilante. Não é todo tipo de palavra, não é todo tipo de comida que vocês têm ali. Você tem que analisar e fazer como os crentes de Bereia. Quando Paulo foi ministrar na cidade de Bereia, eles olhavam os pergaminhos para ver se realmente aquilo que Paulo estava falando condizia com aquilo que está escrito. Porque a nossa referência, a nossa bússola de vida eterna e de uma vida com Deus é a Bíblia. Se está escrito para o nosso ensino, foi escrito. O que passar disso é anátema, é amaldiçoado. Aquilo que não diz, mas muitos usam a falsos mestres. Tem pessoas usando a Bíblia aí para extorquir, usando a Bíblia para ministrar um monte de coisa, mas não levam ao arrependimento. A Bíblia ela é simples e clara. Ela tem que levar o homem à transformação, à renovação, à exortação, à salvação e mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. É de dentro para fora. A mudança ela vem no caráter, a mudança ela vem numa vida totalmente diferente. Ela é uma transformação verdadeiramente. Esse é o princípio da palavra de Deus. Este é o sentido do ensinamento bíblico. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. A salvação não da morte física, porque a morte física todos nós passaremos por ela, mas sobre a morte espiritual, que é a pior. Há uma alma dentro de você e é necessário que você tenha um encontro com Cristo. No versículo 10 diz assim, do capítulo 2, versículo 10 do livro de Apocalipse. Diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova. E tereis tribulações de 10 dias.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só o alerta que Jesus fala. Jesus está dizendo, olha, não, no mundo tereis aflições, as adversidades estão aí, as dificuldades elas existem sobre as nossas vidas, mas o Senhor faz um alerta aqui dizendo aqui, olha, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, não entregar aquilo que é mais importante, não troque a sua salvação por qualquer coisa, não troque a sua convicção dentro da palavra de Deus por qualquer adversidade, mas mantenha-se firme no propósito de fé, naquilo que você acredita, naquilo que você crê, ou seja, a sua salvação é negociável. Não faça como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por causa de um momento de fome, ele entregou a primogenitura, a promessa sobre a vida dele. Ele foi capacitado de trocar a promessa de Deus. Deus não quer isso de você. Então, a nossa fé é inegociável, a salvação é inegociável. Mantenha-se firme, ainda que venha colocar uma arma, ainda que venha falar assim, olha, negue a tua fé. Existem países que hoje, se você for pregar a palavra de Deus, eles fazem, coloca a arma na sua cabeça. Então, assim, se você não negar a sua fé, você morre. Você seria capaz de negar a sua fé? Por isso nós temos que ser firmes e fortes. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós suportando os dias maus. É ela que nos mantém de pé. É ela que nos mantém no propósito diante de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa de Deus sobre a nossa vida. De maneira nenhuma o vencedor sofrerá o dano da segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira é a morte física. Do pó vieste, ao pó tornarás. Mas a segunda morte é espiritual. É a sua alma. Aquela que vai viver pela eternidade. A sua fé, a salvação em Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para nos dar a nossa salvação, a nossa vida e vida em abundância, vida espiritual. E haverá promessas e grandes promessas o Senhor tem preparado. Lá no livro na carta, quando Jesus fala sobre a igreja de Efésios, diz assim, ó, o vencedor dá-lhe comer o fruto da árvore da vida. Coisa tremenda. Olha, comer o fruto da árvore da vida, o paraíso de Deus. Aqui já fala assim, ó, de maneira nenhuma sofrerá a segunda morte. Deus tem promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre a sua casa, sobre o seu agir, sobre o seu método. Deus é contigo, meu amado, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo sobre a sua vida. Acredite diante da tua promessa, faça segundo a tua glória, manifesta o poder de Deus sobre a sua vida. O Senhor é contigo. Olha, eu quero dizer aqui com todas as palavras, esta é a segunda igreja. Nós estaremos falando sobre a sequência, sobre as 7 igrejas. A primeira foi Éfeso, a segunda Esmirna. E na semana que vem estaremos falando sobre a terceira igreja, que é Pérgamo. E nós iremos falar sobre isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que o Senhor vos abençoe de maneira poderosa. E mais, quero dizer, existe aqui, olha, nós temos aqui as mensagens, iremos colocar aqui no nosso conteúdo várias mensagens neste canal. Você pode estar acompanhando. Todas elas são evangelísticas e para aprendizado. Deus possa te abençoar de maneira poderosa, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para abençoar o nosso projeto. Deus é sobre a sua vida. Não custa nada, é gratuito e você estará abençoando as nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe, shalom e até o próximo vídeo.